Capítulo 958, Obtenção de tesouros. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrin Li Ming olhou o mais longe que pôde. Ele foi capaz de distinguir vagamente uma lança longa carmesim no centro do sol escaldante. Incontáveis runas brilhavam em sua estrutura e uma energia vasta e ilimitada surgia dele. Mesmo que os 9 sóis pendurados nos céus fossem os mais brilhantes das muitas estrelas, todos eles tinham pequenas diferenças entre eles. Alguns tinham uma luz mais fraca e outros tinham uma luz mais forte. A luz da lança-sangue da Fênix era uma das mais brilhantes. Foi um dos mais brilhantes artefatos santos. Isso provou que, embora a lança-sangue da Fênix fosse um artefato santo de grau superior, ainda estava posicionado no topo da classificação. Além da lança-sangue da Fênix, a luz da espada perfuradora de sóis não era muito mais fraca. A espada era claramente um artefato santo de alto nível entre todos os artefatos santos de grau superior. Isso também estava dentro da razão. Embora as heranças do clã da Fênix Ancestral variassem com todos os tipos de armas em uso, as armas mais comuns eram espadas e lanças. Havia muitas discípulas no clã da Fênix Ancestral e a grande maioria delas preferia usar espadas. Quanto às lanças, porque o clã da Fênix Ancestral travou uma guerra contra muitas outras seitas nos tempos antigos, eles tiveram que montar colossais pássaros de fogo e corvos dourados. Durante aqueles tempos difíceis, uma lança seria muito mais conveniente que uma espada. É uma lança maravilhosa. Li Ming não pôde deixar de elogiar. Naturalmente, se pudéssemos obter um artefato santo de grau superior, isso seria incrível. Não tenho ideia de quanto nossa força aumentaria. Além disso, todos os artefatos santos de grau superior têm as leis do grande Dao inscritas neles. Se você puder entendê-las através da meditação, será muito benéfico. Um discípulo ao lado de Li Ming disse, com um olhar atônito em seu rosto. Continue sonhando. Você está longe de ser qualificado para obter um artefato santo de grau superior. Somente o irmão aprendiz Wang tem essa chance. Outro discípulo desdenhou impiedosamente os devaneios do discípulo. Ah, está certo, irmão aprendiz Wang, você veio desta vez para pegar um artefato santo de grau superior. Uma discípula pediu. Wang Weigong riu quando ouviu essa pergunta. Ele balançou o leque e disse, é verdade, desta vez eu realmente vim atrás dos vários artefatos santos de grau superior. Quanto aos artefatos santos de grau alto, embora sejam preciosos, não me faltam. É só isso, os artefatos santos de grau superior são muito difíceis de obter. Seja a espada perfuradora de sóis ou a lança-sangue da Fênix, ambas são exemplares extraordinários de artefatos santos de grau superior, aproximando-se da existência de artefatos santos transcendentais. Mesmo para mim, tenho apenas 30% de chance de sucesso. Até mesmo o irmão aprendiz Wang tem apenas 30% de chance de sucesso. Um discípulo disse com a boca aberta. Song Baifeng resmungou, o que você sabe? Eu guardei o pavilhão de artefatos santos por muitos anos e ninguém conseguiu pegar a espada perfuradora de sóis ou a lança-sangue da Fênix. Eles são verdadeiros artefatos santos de grau superior. Você deve saber que mesmo a maioria dos discípulos do Salão da Fênix usa artefatos santos de grau médio, nem artefatos santos de grau alto. Aqueles que podem usar artefatos santos de grau alto são pessoas verdadeiramente notáveis. Dentro do Salão da Fênix, a lisonja de Song Baifeng havia atingido a perfeição. Cada palavra que ele falava visava elogiava Wang Weigong, fazendo com que ele gostasse muito. No entanto, o que Song Baifeng disse também foi a verdade. A maioria dos discípulos de Salão da Fênix usava artefatos santos de grau médio. Os discípulos conseguiram entrar no Salão da Fênix depois de avançar o reino da transformação divina e depois passar por um teste rigoroso. Quanto àqueles que entraram diretamente no Salão da Fênix atravessando 9 etapas da destruição da vida, eles eram a minoria. Irmão aprendiz Sênior Wang, mostre-nos suas habilidades prodigiosas. Disse uma discípula. Sim, vamos aprender com isso. Vários discípulos repetiram rapidamente. Wang Weigong balançou o leque, pensando por um momento antes de abri-lo. Suponho que tentarei novamente desta vez.
Embora tenha feito preparativos suficientes desta vez, a verdade é que minhas chances não são grandes demais. Um artefato santo de grau superior é realmente muito difícil de obter. Irmã Aprendiz Júnior, que tal tentarmos pegar um tesouro juntos? Wang Weigong disse a Jun Yunhui. Tudo bem. Neste momento, Jun Yunhui também encontrou um artefato santo de que ela gostou. Era uma espada, um artefato santo de grau médio. Na verdade, estava no auge de artefatos santos de grau médio. Jun Yunhui e Wang Weigong voaram ao mesmo tempo. Jun Yunhui voou em direção àquela espada, um artefato santo de grau médio, enquanto Wang Weigong se aproximou da espada perfuradora de Sois. A luz da espada perfuradora de Sois não era inferior à da lança-sangue da Fênix. Comparado com o artefato santo de grau superior em formato de anel ou vestimenta, era muito mais brilhante. Quando os vários discípulos viram Wang Weigong voar em direção à espada perfuradora de Sois, todos os seus olhos se arregalaram, inclusive o de Song Baifeng. Eles firmemente trancaram os olhos no céu para não perderem um único momento de glória. Sopro. Como um peixe saltando no mar, Wang Weigong foi sugado diretamente para o sol escaldante que era a espada perfuradora de Sois, desaparecendo sem deixar vestígios. Quanto a Jun Yunhui, ela voou para a luz daquela espada, um artefato santo de grau médio, para começar o teste do pavilhão de artefatos santos. Os outros discípulos esperaram ansiosamente. Eles olhavam para aquele sol escaldante no ar, admiração e expectativa gravados em seus rostos. Irmã Aprendiz Júnior Lin, o que você encontrou quando tirou aquele artefato santo de grau baixo? Perguntou Zhang. Ele nunca tentou pegar um tesouro antes. Lin Chunzi disse. Era um teste complexo. Essas estrelas formadas pelos artefatos santos parecem ter seu próprio mundo dentro delas. A irmã Aprendiz Sênior Jun e o irmão Aprendiz Sênior Wang estão ambos tentando levar os artefatos santos de um grau mais alto, de modo que a dificuldade de seu teste deve ser muito mais difícil do que a minha. Como Lin Chunzi falou, seus olhos nunca deixaram a estrela em que Jun Yunhui desapareceu. Ela esperava com todo o seu coração que Jun Yunhui fosse capaz de passar no teste e obter o artefato santo de grau médio. O tempo passou lentamente. 15 minutos passaram voando. A luz das duas estrelas formadas por aqueles artefatos santos no céu começaram a brilhar cada vez mais forte. Li Ming olhou silenciosamente, analisando cuidadosamente essa sensação e lembrando-se das mudanças fracas dentro das características da luz. Ele podia fracamente sentir que toda a estrela formada pelo artefato santo que flutuava no céu era, na verdade, parte de uma grande formação de matriz e cada artefato santo servia como a porta daquela matriz. Essa formação de matriz era incomparavelmente misteriosa. Li Ming só podia especular. De repente, ele pensou em algo e perguntou a Song Baifeng. Poderia haver 9.999 artefatos santos dentro do pavilhão de artefatos santos. Song Baifeng olhou para Li Ming com algum choque. Ele disse, isso mesmo, há exatamente 9.999 artefatos santos. 9.000 artefatos santos de grau baixo, 900 artefatos santos de grau médio, 90 artefatos santos de grau alto e 9 artefatos santos de grau superior. O clã da Fênix Ancestral adorava e reverenciava o número 9. 9 dividido por 9 era 1 e ultrapassar o 9 era voltar para 1. Este era um símbolo de uma fênix renascendo através do Nirvana. 9 era o numeral extremo. Em si continha os princípios do grande Dao. O pavilhão de artefatos santos era na verdade um artefato espiritual de grau baixo. Em seu núcleo, esses 9.999 artefatos santos compunham uma grande formação de matriz. Uma vez que um artefato santo fosse tomado por um discípulo, o Palácio Grito da Fênix acrescentaria um novo para garantir que o número total de artefatos santos no pavilhão de artefatos santos fosse sempre o mesmo. Li Ming compreendeu cada vez mais os mistérios desta grande formação da matriz enquanto observava. Ele inconscientemente afundou seus pensamentos em entendê-la. Neste momento, ele de repente ouviu um leve som no ar. Ele olhou para cima e viu que Jun Yunhui foi ejetado da estrela no céu que brilhava como uma lua. Sua pele estava avermelhada quando ela caiu no chão.
Irmã Aprendiz Sênior Jun, como foi? Vários discípulos rapidamente a cercaram. Embora a respiração de Jun Yunhui fosse um pouco rápida e ela consumiu uma grande quantidade de energia, seus olhos estavam realmente cheios de excitação. Ela não respondeu às perguntas de todos, em vez disso, olhou para o céu. Depois de alguns instantes de tempo, a estrela no céu começou a diminuir gradualmente, convergindo em si mesma até se tornar uma espada artefato que brilhava friamente enquanto caía. Zing, quando a espada artefato caiu na mão de Jun Yunhui, ela soltou um som de clarim. Jun Yunhui obteve com sucesso o artefato santo de grau médio. Parabéns, irmã aprendiz sênior, parabéns! Vários discípulos gritaram dominados pela felicidade, mas também pela inveja. Este era um artefato santo de grau médio. Além dos discípulos de elite no Salão da Fênix, os outros geralmente só tinham artefatos santos de grau baixo. Jun Yunhui estava atualmente apenas no Salão do Corvo Dourado, que logo avançaria para o Salão do Pássaro Vermelho, mas ela já conseguiu obter um artefato santo de grau médio. Quando ela entrasse no Salão da Fênix, havia uma grande chance de conseguir um artefato santo de grau alto. A irmã aprendiz sênior é feroz, você conseguiu obter um artefato santo de grau médio em formato de espada. A força da irmã aprendiz certamente aumentará muito no futuro. Isso mesmo, com a irmã aprendiz sênior nos apoiando no futuro, certamente podemos nos mover sem medo. Como vários discípulos alegremente parabenizando, Jun Yunhui também não conseguiu esconder a euforia em seu rosto. Tudo bem, isso é bajulação suficiente. Se todos vocês puderem mostrar talento suficiente para que a honorável mestre Fada Feng admire sua habilidade, ela certamente os recompensará. Naquele momento, o que valerá um mero artefato santo de grau médio? Jun Yunhui olhou para todos. Neste momento, o sol ardente que era a espada perfuradora de sóis começou a tremer violentamente. Todos ficaram surpresos. Eles olharam para cima e ouviram um som explosivo quando o sol explodiu como uma luz 10 vezes mais brilhante que antes. Naquele momento, alguém foi expulso do sol escaldante. Era Wang Weigong. Depois que Wang Weigong foi expulso, a luz do sol escaldante gradualmente enfraqueceu antes de voltar ao normal após alguns tempos de respiração. Irmão aprendiz sênior Wang. Irmão aprendiz sênior Wang, você está bem? Vários discípulos rapidamente foram ajudá-lo quando o viram sendo jogado no chão. Em particular, Song Baifeng foi o mais atencioso. Ele correu fielmente pronto para prestar os primeiros socorros. Jovem mestre. Jovem mestre. Os dois lacaios de Wang Weigong chegaram ao seu lado como um relâmpago. Eles rapidamente tiraram todos os tipos de pílulas de seu anel espacial, preparados para forçá-lo a ingeri-las. O que vocês estão todos pirando? Eu ainda não morri. Wang Weigong ficou enfurecido devido à vergonha. Ele empurrou os dois lacaios que estavam tentando empurrar pílulas em sua boca e olhou para a estrela da espada perfuradora de sóis no ar, seu rosto escurecendo. Ainda estava lá como antes, continuando a ofuscar como um sol, como uma luz celestial, como um deus divino orgulhoso que estava olhando para o mundo, zombando de todos os mortais que presunçosamente mordiam mais do que podiam mastigar. Esta maldita espada. Wang Yue, indignado, explodiu. Seus olhos brilharam como uma luz sinistra. Ele veio aqui hoje com grandes esperanças de obter este tesouro, mas agora ele não conseguiu obter a espada e também perdeu a reputação, especialmente porque estava na frente de Jun Yunhui. Ele queria usar essa chance para impressionar e conquistar Jun Yunhui, mas agora seu rosto varreu o chão. Quando ele olhou para Jun Yunhui, ele viu que ela conseguiu a espada que ela tentou. Isso fez com que Wang Weigong ficasse ainda mais envergonhado. Hoje, 3 pessoas tentaram obter um artefato santo e só ele falhou. Song Baifeng estava olhando para a situação e viu o dilema de Wang Weigong. Ele rapidamente disse: Senhor Wang é feroz ao ponto de enfrentar a espada perfuradora de sóis por meia hora. Eu guardei o pavilhão de artefatos santos por 30 anos e o número de pessoas que conseguiu suportar meia hora da luz da espada perfuradora de sóis pode ser contado em 2 mãos. Song Baifeng poderia considerar isso como restaurar um pouco a reputação de Wang Weigong.
Embora Wang Weigong soubesse que Sun Baifeng estava claramente falando besteiras, ele tacitamente permitiu que ele fizesse